tenho formação clínica na área de análise do comportamento e mestrado e doutorado em ciência do comportamento humano pela UNB. Fui convidada a falar aí rapidamente sobre diagnóstico, psicodiagnóstico, a questão da psicopatologia e análise do comportamento. Um conceito importante que a gente precisa entender quando a gente começa a mesclar esses assuntos é a própria ideia de função. Todo comportamento ele tem uma função na vida do indivíduo. Os nossos comportamentos não existem ao acaso. Eles foram selecionados ao longo da nossa história e eles têm contingências que os mantêm. Isso acontece fruto de um processo de adaptação desse indivíduo com o meio que ele está vivenciando. Então, o que a gente está dizendo é que um comportamento, no momento que ele é selecionado, ele existe naquele repertório e ele se mantém naquele repertório porque ele tem alguma função. Bom, o que isso tem a ver com o diagnóstico, por exemplo? Quando a gente pega o DSM ele descreve comportamentos topográficos, porque ele descreve a ocorrência de um comportamento, mas completamente dissociado, por exemplo, do contexto ambiental que esse comportamento acontece. Ele não me conta a história de como que esses comportamentos são estabelecidos. Ele não me conta a história de um indivíduo, como que esses comportamentos se mantêm naquele repertório. Por que eu preciso conhecer do DSM? Eu preciso conhecer porque, eventualmente, eu preciso conversar com uma área médica aí que requer isso. Então, esse precisa ser o meu conhecimento mínimo, exatamente porque eu preciso conseguir conversar com um psiquiatra, se for o caso, ou com outro médico, e alguma coisa nesse sentido. Mas quando a gente pensa em intervenção e análise do comportamento, na prática, na nossa prática clínica, o nome que a pessoa recebe, e acredite, nós recebemos pessoas que vêm com diagnóstico advindos aí de psiquiatras, né? A pessoa tem depressão, a pessoa tem, sei lá, fobia social, a pessoa está tendo ataque de pânico. O nome pra gente fala muita coisa para aquilo que a gente vai precisar fazer e realizar. Por quê? Porque se a pessoa está tendo crises de pânico, vou te dar esse exemplo. Eu preciso entender o que está na história desse indivíduo que levou esse comportamento a ser estabelecido. Eu preciso entender o que está na história dele hoje, qual que é o contexto dele hoje, que faz com que esse padrão de comportamento se mantenha. Só a topografia do comportamento não me ajuda em nada na minha intervenção, porque eu preciso entender qual que é a função dele. Você pode acabar atendendo pessoas que teoricamente têm o mesmo diagnóstico, mas a intervenção vai ser completamente diferente, porque as funções desses comportamentos na vida deles é único. O Skinner vai bater muito na tecla falando sobre isso. Análise de sujeito único. O que isso significa? A história ela é única para cada indivíduo. A história que estabelece, a história que mantém, ela é sempre única. Então, muitas vezes, uma história que levou um indivíduo a ter depressão, uma história semelhante leva o indivíduo a ter uma outra coisa, às vezes a não ter aquele padrão comportamental. Bom, nós não vamos nos preocupar com diagnósticos topográficos, que é o que o DSM faz, a descrever o comportamento simplesmente, porque o mais importante para a gente é descrever exatamente a relação que esse comportamento tem na vida desse indivíduo com o contexto ambiental que ele é estabelecido. Qual que é a função desse comportamento naquela família? Qual que é a função desse comportamento na vida do indivíduo no contexto de trabalho? Qual que é a função do comportamento desse indivíduo nas suas relações sociais? É atrás dessa função que nós estamos atrás. É atrás dessa função que a gente vai precisar entender para a gente conseguir intervir. E para isso a gente vai levar um indivíduo a compreender esses elementos para que ele possa conseguir alterar e controlar o seu próprio comportamento. A grande questão para a gente se a gente fica na questão topográfica, nós provavelmente vamos errar na nossa intervenção, né? A análise do comportamento fez isso, nós cometemos muitos erros ao longo da nossa história, exatamente por, em muitos momentos, ignorar esses fatores históricos que hoje a gente entende muito mais claramente, digamos assim. Então, era muito comum uma pessoa na década de 70 chegava no consultório e falava que tinha, sei lá, fobia de barata, fobia de avião, e simplesmente aplicava uma técnica para ele não ter mais medo, vamos fazer uma desensibilização sistemática, um contracondicionamento que seja. Nós erramos muito por conta disso.
Exatamente porque a gente fazia uma intervenção em cima do comportamento topograficamente sem entender qual realmente era a função disso na vida do indivíduo. Uma pessoa que tem medo de dirigir porque sofreu um acidente de trânsito pode começar, por conta disso, ter uma família que agora vive ao redor dela ou dele, que leva para onde ele quer, e ele ganha uma atenção que ele não tinha. E eu brinco que é o tipo de caso que não tem desensibilização sistemática no mundo que resolve. Exatamente porque esse comportamento, que às vezes começa como um procedimento, um condicionamento simples, se torna um comportamento extremamente funcional na vida do indivíduo. Bom, deixa eu tentar resumir. Psicopatologia, só o termo já é complicado pra gente. Exatamente porque a gente está falando de um adoecimento psíquico e a gente não vai entender isso exatamente dessa maneira. A gente vai entender que aquilo que eu sou, aquilo que o meu cliente é, ele é exatamente por conta dessa história. Então, a minha história me trouxe para ser e fazer e agir e ser exatamente quem eu sou hoje. Para eu sair desse lugar para um outro, eu vou precisar resgatar isso, resgatar essas contingências. Mas entender também hoje o que eu preciso fazer para ir para um novo lugar. Bom, tô falando eu, Adriano, ou você que está me assistindo, mas isso você pode colocar qualquer quadro. Então, talvez nós não tenhamos um transtorno diagnóstico dado, o que não significa que uma dimensão patológica possa não existir nas nossas vidas. E a grande questão pra gente é que mais importante que o nome, mais importante que saber falar que essa pessoa tem depressão, ou essa pessoa tem ansiedade, ou essa pessoa tem TOC, essa pessoa tem esquizofrenia, ou seja lá o nome que você quer dar, muito mais importante pra gente é entender como que esse sujeito chegou aqui e o que eu posso fazer junto a ele para que ele possa sair daqui. Né? Então, a minha história de aprendizagem me trouxe até aqui, ok? E hoje, o que você pode fazer para ir para um outro lugar?